enquanto solista, as suas experiências, em diferentes palcos, né, e em diferentes orquestras, assim, já aconteceu alguma gafe, alguma dificuldade estrutural, algo assim que lhe influenciasse, tocando, ou que você, conseguiu, resolver ali ou não? Eu acho que tem coisas, do cello e do baixo que são sempre assim uma aventura. Por exemplo, tem vezes que mesmo que você tenha um apoio no chão para segurar o espigão, o chão está encerado demais, e aí o negócio fica, mas não fica 100%. E aí a gente tocar com aquele negócio no chão também já muda um pouco a nossa sensação com o instrumento, não é a mesma coisa que ter o espigão fincado ali, mas ninguém quer que você fure o palco. Mas tem vezes que eu tô meio nervoso antes, eu não quero nem saber, eu vou e furo o palco, depois paciência, se quiserem que mas eu acho que teve uma vez um caso em Campinas que foi interessante, que eu toquei o concerto de Rinastera, o primeiro concerto, e acho que era a primeira vez que eu estava tocando ele, e estava muito seco lá em Campinas naquela época, essa época de julho, assim, agosto, por aí. E as craveiras não estavam parando de jeito nenhum. Aí quando chegou acho que no final do primeiro movimento, a minha corda sol desceu uma oitava. Aí eu fiquei naquela, paro ou continuo, vou tentando do jeito que dá até chegar no segundo movimento. Aí, assim, teve algumas coisas que não deu para fazer, teve outras que eu continuei. Teve outros que deu para transpor para outras cordas, né? Nossa, na hora. Na hora. Aí, quando acabou o concerto, o professor Jonatas Manzoli estava assistindo, lá da Unicamp, né? Aí ele virou para mim e falou assim: achei maravilhosa a peça e o efeito da escordatura foi incrível. Aí, aí eu tive certeza que a melhor opção foi não parar para reafinar. Mas são decisões, às vezes, que você tem que tomar muito rápido, né? E tem jogos de força sempre que você tem que fazer nessas horas. Tem vezes que você não está confortável com o tempo. E não só com orquestra, mas às vezes muitas vezes em recitais você encontra com a pessoa um dia antes, né? Ensaia e toca. E às vezes a pessoa está muito nervosa com a parte, não te ouve muito bem, aí você não consegue fazer uma troca muito espontânea, aí tem que forçar um pouquinho a barra, às vezes segurar um pouco o andamento ou puxar para frente, para ver se dá aquela puxada no tranco. Isso não tem nada a ver com a pessoa tocar bem, né? O contexto ali da velocidade em que a coisa acontece mesmo. Agora tem gente que não, que o que você fizer, ela tá junto e ao mesmo tempo essa pessoa te inspira a fazer coisas diferentes também, apesar pelos impulsos dela, né? Mas eu acho que de gafe, uma também terrível que aconteceu uma vez, foi que eu estava com... Não, o cello viaja sempre com a passagem dele, e eu não sei por que cargas d'água, na época eu tinha um cello meio chinês, assim, que eu usava para levar para alguns lugares, ou para emprestar, e aí eu não sei por que cargas d'água eu troquei a caixa no dia antes da viagem, e aí quando eu cheguei no destino lá onde eu ia tocar, eu abri a caixa e falei, não acredito que eu trouxe o chinês ao invés de trazer meu cello, né? Como é que eu vou explicar Nossa. para a pessoa que ela pagou uma passagem que é mais cara do que o cello? A sorte é que eu tinha um instrumento que estava consertando num luthier, que foi em São Paulo isso, e que o instrumento estava pronto. E que aí e ele ficou maravilhoso o instrumento. Então, ainda bem que eu tinha deixado lá e que o instrumento estava pronto na hora de tocar,
porque senão eu ia passar por alguns apuros, assim, de... E, Nossa. e teve uma também que foi maravilhosa, que foi uma vez um casamento em Nova York, já não estava mais o real igual ao dólar, o dólar já estava caríssimo. Aí uma amiga minha, violinista, me arranjou um cachê num casamento. E pagava uma grana boa. Sei lá, como se fosse hoje $300. Era um negócio que fazia diferença. Aí eu estava estudando a sonata do Kodály, que você abaixa a corda sol e dó um semitom, né? Fica Fá sustenido e Si. Guardei o cello na caixa, fui pro casamento, cheguei meio em cima da hora, puxei o cello, comecei a tocar lá o cânone de Pachelbel, só pensando assim, pô, esse instrumento tá esquisito hoje. Aí quando os violinos entraram, que eu fui reparar que eu estava um semitom abaixo, né? Porque eu tinha esquecido a escordatura do dia anterior. E eu até hoje me lembro bem dos olhares dessa minha amiga me fuzilando. E aí eu aprendi que quando você estuda peça com escordatura, no final do dia você reafina o instrumento e deixa ele bonitinho lá, que se acontecer uma emergência, você não passa por isso.